Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vocês podem sentar. Obrigado. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 3. Está dando uma microfonia, Ricardo. Capítulo 3, versículo 19. Amém? Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim o texto: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam, algumas versões vão dizer cancelados, apagados, perdoados. O que interessa é que os nossos pecados não existirão mais quando houver o arrependimento. Amém? Você pode sentar? Amém. Glória a Deus. Eu quero trabalhar um pouquinho com você esse texto. E eu confesso para você que hoje, quando levantei de manhã, o Senhor começou a trabalhar sobre isso no meu coração. E eu até tentei falar sobre um outro assunto, até tentei montar alguma outra ministração, mas o Senhor pediu para que eu falasse sobre o arrependimento. E eu quero dizer para você que o arrependimento ele é extremamente necessário para que nós possamos receber Jesus. Sem o arrependimento é impossível que nós venhamos ter intimidade ou um relacionamento genuíno com Deus. Nesse texto, para que você possa se contextualizar, nesse texto, Pedro e João estão entrando na porta formosa do templo de Salomão, e eles se deparam com um mendigo que ali estava. Imediatamente o mendigo pede, talvez você já tenha lido, já conheça esse texto, mas o mendigo pede uma esmola, e ele então diz para o mendigo: olha, não temos ouro e não temos prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eu não quero me apegar no milagre. A Bíblia está cheia deles. Eu quero me apegar na condição, naquilo que acontece nesse texto que nós acabamos de ler. O porquê aconteceu isso. Aquelas pessoas acabaram de ver o milagre sendo acontecido através de Pedro e João. Viram que eles haviam curado um paralítico, assim como Jesus fazia quando estava vivo. E de repente aquela multidão se volta para Pedro e João e começam a segui-los. E começam a se atentar demais para eles, porque afinal de contas eles estavam fazendo aquilo que Jesus tinha feito. E de repente, Pedro e João perguntam para eles: por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês se voltaram para nós o olhar, quando na verdade quem fez alguma coisa aqui não fomos nós, mas sim aquele Jesus que vocês crucificaram. Aquele Jesus que outro dia estava no meio de vocês e vocês o entregaram a Pilatos. E Pilatos, mesmo assim, tentando devolver a vocês, vocês disseram: solta Barrabás e mate Jesus. Portanto, o contexto nos leva a um entendimento de que aquelas pessoas estavam totalmente perdidas nas suas vidas espirituais. Aquelas pessoas há pouco conviveram com Jesus, o homem que curava, o homem que expulsava demônios, o homem que tudo fazia, mas que já não estava presente mais. Mas haviam seus discípulos que estavam continuando o seu ministério, e curando, libertando e fazendo aquilo que foi mandado. Mas o povo, o judeu, estava totalmente fora
desse contexto. Tanto que Pedro, ao dizer para eles, arrependam-se, demonstra claramente que eles estavam em pecado. Primeiro, nós podemos ver que ao dirigirem, ao olharem para Pedro e para João como sendo os responsáveis por aquele milagre, eles estavam totalmente perdidos espiritualmente. Muitas vezes eu e você, nós temos olhado para pessoas, nós temos olhado para a pessoa que ora mais fervorosamente, nós temos olhado para a pessoa que de repente ora mais alto ou que fala alguma coisa, entrega alguma coisa, nós temos sido orientados por isso. Queridos, eu quero dizer para você, e eu quero chamar a sua atenção para esse momento. O nosso alvo precisa ser Jesus. O nosso alvo precisa ser o autor e consumador da nossa fé. Você não pode vir nessa igreja por causa do pastor Everton. Você não pode permanecer nessa igreja porque as pessoas daqui são legais. Você precisa permanecer aqui porque aqui se prega uma palavra dada e entregue pelo Espírito Santo de Deus, e não por alguém que se preparou para vir fazer isso. Quando nós agimos dessa forma, quando nós agimos levando ou direcionando aquilo que Deus tem feito para homens, nós precisamos voltar ao arrependimento. Nós precisamos voltar ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoe, porque eu estou vivendo aquilo que a Tua palavra diz que não deve viver. Eu estou direcionando o meu olhar para o pastor, eu estou direcionando o meu olhar para pessoas e não para o Senhor, não por aquilo que o Senhor tem feito através da vida deles. Nós acabamos de presenciar um louvor maravilhoso. A presença de Deus era nítida, é nítida nessa casa, nessa noite. Você pode dizer um amém? Se você sentiu a presença de Deus aqui, você pode dar um glória a Deus. Meu irmão, mas não são eles. Não são eles que estavam aqui, e sim o Espírito Santo de Deus que age através da vida deles. E pode agir na vida de cada um de nós. O que nós precisamos entender é que se não nos arrependermos da condição em que nos encontramos, nós não seremos salvos. A salvação não chegará em nós. E eu tenho uma motivação especial para trazer essa palavra para você. E em primeiro lugar, por reconhecer que nós temos negligenciado a própria Bíblia, que nos ensina a necessidade do arrependimento. Nós não temos dado valor ao arrependimento. Quer saber por quê? Qual foi a tua última oração hoje? Não essa no culto, irmão, aquela que você fez na sua casa. Se é que você fez. Você pediu perdão pelos seus pecados? Ah, pastor, mas espera aí, eu não pequei. Irmão, todos pecaram. Todos pecaram. Nós precisamos entender que o arrependimento, ele precisa ser diário, ele precisa ser constante. Nós precisamos nos arrepender pelos pensamentos que temos. Nós precisamos arrepender pelas atitudes que temos. Nós precisamos arrepender por aquilo que falamos muitas vezes fora de contexto e fora do que a Bíblia nos orienta a fazer. Nós precisamos entender que o arrependimento precisa ser constante. Nós não devemos negligenciar o arrependimento. Em segundo lugar, o que me motivou a trazer essa ministração, é porque nós temos confundido arrependimento. Nós temos confundido essa palavra com uma outra coisa que nós chamamos, e fugiu a palavra, e agora? Remorso. Obrigado, Raíssa. Está anotado aqui, mas Raíssa, sem o óculos está difícil. Eu vou ter que fazer aquelas letronas desse tamanho assim agora. Nós temos confundido o arrependimento com o remorso. Pastor, o que é arrependimento? E o que é remorso? Quero deixar claro para você que não é sobre isso que eu vou pregar.
Eu não vou pregar sobre remorso e a diferença com arrependimento. Eu quero pregar para você nessa noite sobre as benesses, sobre aquilo que o arrependimento nos proporciona diante de Deus, para que você possa ter uma vida voltada a reconhecer a tua necessidade pelo arrependimento e a sua volta, o seu regresso ao Senhor, o Deus que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Arrependimento, em primeiro lugar, ele gera transformação. O arrependimento, quando eu me arrependo de fato de alguma coisa, eu abandono aquela prática, eu não vivo mais aquela prática e, portanto, eu tenho uma mudança, uma transformação no meu comportamento e nas minhas atitudes. E quando eu tenho remorso? Quando eu tenho remorso, eu reconheço que eu errei diante de alguma regra moral ou ética. Quando eu falei alguma coisa que não deveria falar, porque alguém escutou e agora vai ficar feio. Mas eu não mudo. Na próxima oportunidade eu estou cometendo a mesma coisa, estou fazendo a mesma coisa, e então aquilo volta a ser uma prática, e não houve arrependimento, não houve transformação, não houve mudança. E quando nós somos acometidos pelo remorso, nós levamos uma vida um tanto, eu vou usar uma palavra que está sendo muito usada nos últimos dias, um tanto fake, mentira. Nós vivemos uma vida baseada em mentiras, e muitas vezes nós somos levados a entender ou a pensar que estamos arrependidos, quando na verdade tudo que nós tivemos foi um remorso. E o remorso, meu irmão, é aquilo que o diabo quer que você sinta. Porque se tem alguém que não quer que você se livre do pecado, chama-se diabo. Se tem alguém que não quer que você se arrependa das suas práticas pecaminosas, chama-se diabo, o nosso adversário, como a Bíblia o descreve. E nós temos vivido diariamente escravos do pecado, por falta de arrependimento e por falta de entendimento de que o maior interessado em que você permaneça na condição que você está, chama-se diabo. E hoje, com essa palavra, eu quero que você entre nessa divisão entre o que você está vivendo agora e o que você vai viver a partir de agora. Amém? Quantos estão preparados para se arrependerem diante de Deus? Para viverem uma vida íntegra diante de Deus? Meu irmão, errar na vida do cristão, o pecado na vida do cristão, uma vez um pastor me disse isso e eu achei muito bacana. O errar na nossa vida como cristão precisa ser um acidente. O que é acidente, irmão? Acidente é aquilo que acontece sem que eu queira, sem que eu busque, sem que eu cause, né? Quando eu causo alguma coisa é um incidente. Agora, quando eu não causo, não quero, não busquei aquilo, chama-se acidente. Então, meu irmão, o pecado na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus, será um acidente. A partir de hoje você vai poder olhar na frente do espelho e falar: Senhor, aqui tem um servo teu, um homem que sabe que todos os dias precisa se arrepender daquilo que ele é e daquilo que por natureza ele é. Ou a palavra do Senhor nos diz que o espírito e a carne estão em constante luta. Você acha que isso é fácil? E nós invariavelmente estamos alimentando o pecado, estamos alimentando a carne, e portanto, constantemente estamos dando mais força para a carne, que nos leva ao pecado. E se você quer saber o pecado, pastor, mas quais pecados você está falando, irmãos? Lê em Gálatas 5,19, lá para frente, lá, e fique à vontade, descubra quais são os pecados. Mas eu tenho um resumo básico para você com relação a pecado. Pecado é tudo aquilo que me afasta da presença do meu Deus. Ah, mas pastor, dá um exemplo. Meu irmão, tem coisa que para mim pode não ser, mas que para você é. Para muitas pessoas o celular é um baita de um pecado.
porque o celular não te deixa orar, o celular não te deixa ler a Bíblia, o celular não te deixa falar ou ouvir uma música, ou fazer coisas assim. Tem pessoas que não usam para a finalidade que ele deve ter, e sim para se afastarem de Deus cada dia mais. Pastor, mas você está sendo muito extremista, irmão. Eu estou te ensinando o que é pecado. E o que é pecado é tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Achei que eu tinha ficado sozinho agora aqui. Vamos lá. Por que o arrependimento ele é tão importante para a vida do cristão? Se nós pensarmos que nós precisamos nos arrepender diariamente, nós logo concluímos a importância do arrependimento. Em primeiro lugar, o arrependimento ele nos traz vida. Abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Queridos, vocês me perdoem se eu não abrir a minha Bíblia, porque na minha folha aqui está maior a letra e eu não vou conseguir ler mesmo na Bíblia. Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor está dizendo assim: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Essa é a palavra do Senhor para nós. A palavra do Senhor está dizendo: arrependam-se e vivam. O arrependimento ele traz vida, e todos nós sabemos e já ouvimos o texto de Romanos, capítulo 6, 23. Alguém lembra? Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem dúvida de que o arrependimento traz vida para você? Abandonar o pecado, é isso que esse versículo está dizendo, que abandonar o pecado nos traz vida. Abandonar as práticas que estamos vivendo nos traz vida, e vida eterna. A vida eterna que nós falamos e que nós pregamos é uma vida eterna, uma vida constante ao lado do Senhor Jesus. Foi para isso que fomos criados. Para terminarmos ou não, melhor assim, ao lado dele. Continuar, mesmo pós a morte física, a morte carne, na presença do nosso Deus. E eu não consigo imaginar uma outra forma de dar sequência na minha vida, se não for ao lado do meu Criador. E o texto diz que se nós não fizermos, não arrependermos, o salário que nós teremos será a morte. E muitas vezes nós levamos só para o lado da morte física, mas nós estamos dizendo, e o texto se refere literalmente à morte espiritual. Nós ficamos sem vir na igreja algum tempo, né? Nesses dias todos aí, nós ficamos vários dias sem poder cultuar ao Senhor, só fazendo cultos online, isso e aquilo. E o que acontece conosco? O afastamento, ele é natural. Gente, eu não sou de outro mundo não, eu também acho live horrível. Eu prefiro muito mais estar aqui vendo vocês, pregando para vocês, do que estar pregando só diante da câmera. Teve dia, né, Marcelo, que nós estávamos aqui, só nós e a câmera. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós, cada dia mais que nós nos distanciamos, nós queremos ficar na posição que estamos. O salário do pecado é a morte, meu irmão, porque nós esfriamos, nós morremos espiritualmente. A presença do Espírito Santo passa a ser algo que eu não me importo mais. A presença do Espírito Santo passa a ser alguma coisa de que eu não desejo mais, porque afinal de contas, está tão bom o meu sofá, está tão bom essa condição em que eu me encontro, está tão bom aqui debaixo da coberta, comendo pipoca e vendo um filme, quando nós deveríamos estar nos alimentando da palavra, quando nós deveríamos estar cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor.
O arrependimento traz vida, e vida é próximo do Senhor. Nós não podemos dizer que temos vida quando estamos longe do Senhor. Talvez nós temos alguma coisa parecida com isso, mas vida eterna somente com Ele. Quantos desejam a vida eterna ao lado de Cristo aqui? Glória a Deus, aleluia. Desejamos ter a nossa eternidade junto do nosso Criador. Eu estava aqui agora, louvando ao Senhor aqui, e aquela unção, aquela presença de Deus, e eu falei: Senhor, que hora boa para o Senhor voltar, né? Que hora maravilhosa para o Senhor voltar, porque daí a gente só dá sequência na parada. Porque louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor e ver e saber que nós temos um futuro, uma eternidade ao lado dEle, é tudo que eu mais almejo. Essa semana eu estava lendo, pela sei lá quantas vezes, o livro de Eclesiastes, o primeiro livro e o segundo livro, e eu fico apaixonado pela linguagem de Paulo para o povo de Tessalonicenses. Literalmente chamando aquela igreja, e eu estava lendo essa semana e falando: Senhor, eu quero ler, sabe, imaginando a minha igreja, a igreja que o Senhor me confiou, pessoas que sabem que precisam da sua presença, pessoas que desejam a sua presença, pessoas que fazem, e tudo o que fazem para manter o Senhor no meio deles, para manter a sua presença sempre no coração deles. Mas nós temos visto uma igreja que, eu não estou dizendo da Reviva, irmãos, entendam, eu estou dizendo do povo de Cristo. E quando nós falamos sobre esse texto de Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, nós temos visto igrejas que estão vivendo literalmente um pecado e estão morrendo espiritualmente. Pastores estão passando por isso, e consequentemente o seu rebanho passa por isso. O arrependimento, ele traz vida porque aproxima o Criador. O arrependimento, ele traz vida porque dele recebemos o perdão e a vida eterna. É somente através do arrependimento. Mas pastor, tem tanta coisa tão bobinha, tem tanto pecado bobinho, né, pastor, que, sabe, se Deus for levar em conta isso, como é que vai ser? Eu quero dizer para você, outro dia, um amigo nosso estava no escritório e ele disse que o diabo pega nas pequenas coisas. E eu acho que eu já ministrei aqui e disse isso para vocês um dia. Não espere que o diabo vai tirar a sua vida por coisas grandes, porque as grandes você talvez está cuidando mais do que as pequenas. Talvez você tenha cuidado das coisas grandes e visíveis, que as pessoas estão vendo, que as pessoas estão olhando, e você tem se descuidado das coisas mínimas que tem te afastado igualmente da presença de Deus. E eu quero te chamar a atenção nessa noite, meu irmão, cuidado para que essas coisas pequenas não te tirem a vida eterna. Arrependa-se. O arrependimento traz vida. Amém? Você pode repetir comigo? Você pode repetir comigo? O arrependimento traz vida. Amém? Em segundo lugar, o arrependimento traz cura e perdão. Abra comigo em Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. Amém? Todos acharam? Lucas 5:31 diz assim: Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós vemos aqui claramente que Jesus, ele define em duas classes de pessoas: os justos e aqueles que não são. Jesus, ele diz aqui no texto: eu vim para quem? Para os doentes. Os sãos, os justos, não precisam de médico. Aqueles que já encontraram Jesus e que já vivem uma vida dessa forma, justa, fiel ao Senhor,
não precisam de médico. Mas os enfermos, e nós estamos aqui literalmente falando de enfermidades de alma, aquilo que tem nos levado a distanciar do Senhor, porque nós não perdoamos, porque nós não nos curamos daquilo que tem feito feridas em nós. Jesus, então, ele diz que nós devemos encarar o pecado como uma doença. Eu e você precisamos entender a posição do pecado na nossa vida. Essa semana, eu ajudei uma pessoa, na verdade nem fiz muita coisa, mas graças a Deus deu tudo certo. A pessoa estava com uma ferida na perna. Em 2007, essa pessoa teve um problema, um acidente, e ela fez uma ferida na perna. E essa ferida foi 2007, pensem, quantos, nós estamos em 2020, tem 13 anos, é isso? Há 13 anos, essa pessoa trata dessa ferida. E essa semana, graças a Deus, ela foi acometida por um tratamento em Maringá. 200 sessões para não perder a perna. Irmãos, parece irônico, mas eu quero fazer um paralelo aqui com relação a essa condição. Se você não cuidar para que o pecado seja extinto na sua vida o quanto antes, daqui 13 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, você vai estar lutando para não perder mais a sua vida ou para não perder a sua salvação. Portanto, você precisa colocar um ponto final nessa situação hoje. Você precisa colocar um ponto final nessa situação hoje, porque Ele veio para aqueles que estão doentes, e nós estamos nessa condição, quando nos encontramos numa condição de pecado. Pastor, mas eu não estou entendendo. Eu faço tudo certinho, eu ando certinho, eu não xingo, eu não isso, eu não aquilo outro. Irmão, lembra do jovem rico? O jovem rico praticava tudo que estava na lei, guardava os mandamentos tudo certinho, mas lá no fundo tinha algo que tirava a presença do Senhor da vida dele. Lá no fundo tinha algo que ele priorizava mais do que a presença de Deus para ele. Portanto, não cabe a mim julgar você daquilo que você tem feito, cabe a você sondar o seu coração e ver aquilo que o Espírito Santo tem te incomodado para que você mude, que o Espírito Santo tem levado você a reconhecer, porque às vezes pode ser coisas que você está escondendo há anos, pode ser coisas que você não falou para ninguém, mas é tempo de se arrepender, é tempo de se voltar ao Senhor, para que haja vida em você, para que você possa ser curado, e assim você ser salvo através do arrependimento, através de Cristo Jesus. Nós estamos vivendo negligenciando o arrependimento. E quando negligenciamos o arrependimento, nós estamos morrendo espiritualmente. Quando o arrependimento deixa de ser prioridade nas minhas orações, eu começo a me achar e me colocar numa posição superior à do meu Criador, que diz para que eu me arrependa dos meus pecados, para que eu seja salvo. Você compreende isso? Quando nós não nos arrependemos, ou quando nós não reconhecemos a nossa condição de pecador, nós estamos nos colocando acima do Deus Todo-Poderoso, que deu o seu Filho para morrer por mim e por você na cruz, para que houvesse em nós o perdão através do arrependimento que nós estamos ministrando nessa noite para você. Em Isaías capítulo... Agora eu vou ter que achar aqui que eu não anotei. O texto diz assim, eu não vou achar agora: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Uma certeza que você pode ter, é que quando o Senhor te perdoa, quando Ele encontra em você um coração arrependido, Ele te perdoa, e a palavra do Senhor diz que Ele não se lembra mais do seu pecado. Você pode dar um glória a Deus?
você pode dizer um aleluia para Ele. Sabe por que eu estou te pedindo isso? Porque muitas vezes, entenda aqui, presta atenção nisso, muitas vezes vão tentar jogar o teu passado na sua cara. Muitas vezes pessoas próximas de nós vão jogar aquela promissória na nossa cara e dizer: o que você está falando? O que você está querendo dizer com isso? Olha aqui, ó. Olha aqui, você pecou. Você fez isso, você fez aquilo, quem você pensa que é? E eu estou dizendo para você que no texto de Isaías diz: sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e não se lembra mais dos seus pecados, meu Deus. Aleluia! Quando uma pessoa chegar para você e te tentar lembrar dos seus pecados e do seu passado, diz para ele: Deus já me perdoou, você não tem direito de dizer o que é e o que não é para mim, porque Ele apagou as minhas transgressões. Amém? Ele apagou as suas transgressões. Irmão, Ele só apaga a transgressão daquele que confessa. Se você não confessar para Ele, como Ele vai te perdoar? Se você não se arrepender, como pode um pecado ser perdoado? Nós precisamos entender a necessidade do arrependimento para que haja o perdão. Quem perdoa esquece? Quem perdoa esquece? Sim ou não? Não, irmão. Só Deus esquece. Eu tenho situações que eu vivo que eu perdoei, de verdade, perdoei. Mas eu não preciso mais conviver com essa situação. Amém? Não preciso, até para que aquilo não volte a ser um pecado na minha vida. Algumas pessoas lidam melhor que isso do que as outras, mas jamais perdoar seria esquecer para nós, e aí é que eu quero falar com você, a diferença entre nós e o nosso Deus. Pessoas vão tentar, pessoas vão fazer. Gente, tem mais de 20 anos que eu abandonei a minha vida louca, e até hoje algumas pessoas ainda lembram daquilo, e olha para mim, e às vezes eu sou obrigado a escutar assim: quem te viu e quem te vê, hein? Vai dizer que você nunca passou por isso? Quem te viu e quem te vê? Aí é a hora de eu falar assim: graças a Ele, né? Que estava todo o tempo lá cuidando de mim para que eu viesse ser o que eu me tornei hoje, graças a Ele. Amém? Quem tem um passado que precisa ser esquecido? Quem tem um passado que precisa ser esquecido, irmão, já sabe o endereço agora: arrependimento. Não espere que as pessoas esquecerão, mas saiba e tenha certeza de que o seu Criador não se lembrará mais. E é Ele quem vai te dar a vida eterna. Portanto, se é Ele quem vai te dar a vida eterna, e a palavra diz que Ele não se lembra mais dos seus pecados, para mim está tudo certo. Para mim está tudo certo, de verdade. Ah, você lembra, Sandra? Não me importa o que você lembra. O que importa é que o meu nome permanece escrito no livro da vida, e a minha salvação está garantida por Cristo Jesus. Amém? E em terceiro lugar, o arrependimento ele traz alegria para nós. Romanos 4, versículos 7 e 8. Amém? Diz assim o texto: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Amém? Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Vou fazer uma pergunta para você. Você já teve alguma dívida perdoada? Quem já teve alguma dívida perdoada? Dívida mesmo, financeira. Eu já tive. E eu vou falar para vocês, a sensação é maravilhosa. Quando ela é feita de coração, óbvio, né, gente?
Tem uns que perdoam porque cansou de cobrar e não resolve mesmo, então ele perdoa. Mas não é desse que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daquele que chega e fala assim: olha, Deus tocou no meu coração. Gente, já aconteceu isso comigo, e eu vou dizer para vocês, é maravilhoso. Quando a pessoa chega e fala assim: Deus falou comigo que eu não devo te cobrar mais isso, toma. Como é feliz aquele a quem as transgressões são perdoadas. Por quê? Eu acabei de te dar um exemplo agora natural, humano aqui, no nosso convívio. Agora imagina você sabendo que o seu direito, o nosso direito, é de não ter direito algum. Olha o que eu estou dizendo para você. Muitos de nós estamos achando que a salvação, ela é um direito. Ela só se torna um direito quando eu aceito Jesus. Antes disso, ela é uma promessa. Mas vamos lá. O meu direito é de não ter direito algum. Me arrependo, adquiro o direito à salvação. Adquiro um direito em Deus de ser salvo e transformado por Ele. Quando nós dissemos que o arrependimento ele traz alegria, nós temos que entender que isso é uma consequência da falta de acusações e culpa. Você já viu uma pessoa que o tempo todo está sendo acusada, está sendo culpada de algo, ser feliz? Você já conseguiu ver? Imagina uma pessoa: Sandra, você fez isso. Davi, você fez aquilo. Davi, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Como que a pessoa vai ser feliz assim? Então a felicidade, ela é a ausência de culpa. Deus vem dar o seu Filho para que nos perdoe através do seu sangue, e assim limpa toda a culpa, todo o pecado que há em nós, nos trazendo o quê? Felicidade e alegria. Ausência de culpa. E eu quero chamar a sua atenção para esse ponto, porque nós temos vivido uma vida, entendam isso, como se nós ainda fôssemos culpados. E eu não quero aqui parecer que eu estou dizendo heresia para você, porque não é. Porque o perdão que gera alegria, ele tira de nós toda a culpa. Cristo se fez culpado em nosso lugar. Cristo se coloca nessa condição e diz: para que você tenha vida. João 10:10 está dizendo: eu vim para que você tenha vida e a tenha como? Em abundância, em alegria, em fartura. Nós precisamos entender que quando se trata de arrependimento, trazendo alegria para nós precisamos viver isso na sua integralidade, na sua totalidade. Mas nós vemos cristãos tristes, pessoas que são tristes dentro da igreja, pessoas que ainda não entenderam o que o arrependimento pode proporcionar para você. E nós temos então vivido uma vida triste, achando que aquilo faz parte do contexto cristão. Eu quero dizer para você que você precisa se arrepender de verdade e ter alegria no seu coração. Se você praticou mal para alguém, arrependa-se disso. Se você tem levado uma vida de pecado diante do Senhor, arrependa-se e seja feliz, porque a alegria é a ausência de culpa. Traz ausência de culpa. O arrependimento desses atos ou ações trará alegria ao seu coração. Permita que o Espírito Santo haja no seu coração. E eu quero falar em quarto lugar aqui. Estamos chegando no final e eu quero dizer para você que o arrependimento ele traz para você a presença do Espírito Santo. Quantos desejam a presença do Espírito Santo em suas vidas? Eu quero dizer para você que de tudo aquilo que foi dito aqui, de tudo aquilo que nós estamos falando aqui, a presença do Espírito Santo é o que mais vai nos proporcionar tudo aquilo que foi lido anteriormente, tudo aquilo que foi falado anteriormente. A alegria,
vai trazer vida, vai trazer as outras coisas que foram ditas, mas o que eu quero que você entenda aqui é que a presença do Espírito Santo, ela só vem para aqueles que arrependem. Abra comigo em Atos 2:38. Amém? Atos 2:38 diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o quê? O dom do Espírito Santo. Amém? Arrependimento, perdão dos pecados, o dom do Espírito Santo. Por que nós chegamos nesse ponto? E nós chegamos na conclusão de que é impossível receber o Espírito Santo sem arrependimento. A palavra do Senhor está dizendo em Atos 2:38 que nós precisamos nos arrepender, ter os nossos pecados perdoados, e assim receberemos o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer o inverso dessa ordem. Espírito Santo, perdão, arrependimento. Não existe essa possibilidade. Primeiro passa pelo arrependimento. Mas por quê? Porque o arrependimento é o abandono daquilo que está me tirando a presença de Deus. É abandonar, é largar, é deixar para trás tudo aquilo que me afasta dessa presença que eu recebo através do Espírito Santo. Amém? Por ter nos criado, por ter nos formado e conhecer como ninguém, como eu e você somos, Deus nos dá o Espírito Santo. Por saber das nossas dificuldades e saber o quanto é difícil nos manter longe dos pecados, nos manter longe daquilo que afasta a sua presença de nós, Ele nos dá o Espírito Santo, que é literalmente a conexão com Ele. Lembra lá o que é dito em Atos? Que virá outro, o Consolador, o Espírito Santo. É o elo que nos liga ao Deus Todo-Poderoso. Impossível termos ligação ao Senhor sem ser através do seu Espírito Santo. E para ter o seu Espírito Santo e consequentemente a presença de Deus nas nossas vidas, precisamos nos arrepender. Precisamos passar pelo arrependimento e ter os nossos pecados então perdoados, e assim receberemos o Espírito Santo que nos dá e nos traz a presença de Deus nas nossas vidas. E a presença de Deus nas nossas vidas afasta-nos de todo pecado. Já fizeram aquela experiência da água e o óleo? Já fizeram? Sim ou não? Não? Você sabe o que acontece? Misturando água e óleo, se dividem, não misturam. Mas por que não misturam? Reação química pura, né? A viscosidade do óleo não se mistura com a água. Espírito Santo não habita e não convive com o pecado. Quando você comete um pecado, a primeira coisa que se ausenta da sua vida é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo se ausentou da sua vida, consequentemente você está perdendo a sua vida eterna. Por isso, eu e você devemos dar importância, manutenção do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Amém? O Espírito Santo é importante para você. O Espírito Santo te mantém conectado com o Pai. O Espírito Santo te acusa no sentido de te mostrar o pecado. Quantos de nós, muitas vezes, à beira de cometer alguma coisa errada, alguma coisa de pecado, o Espírito Santo dá aquela puxadinha assim, né? Ei, para. Ei, volta. Não dá mais um passo. Só eu que já vivi isso? Tem mais alguém comigo aqui nessa? Glória a Deus, Senhor. Estamos numa igreja de pessoas normais. Que bom que temos o Espírito Santo. Que maravilha é poder contar com o Espírito Santo, nos privando de ter a nossa vida eterna jogada ao léu de qualquer forma.
Porque simplesmente Ele, quando presencia a nossa fragilidade diante do pecado, por nos conhecer, como eu disse agora, por saber o quanto nós queremos e desejamos o pecado na nossa carne. A nossa carne literalmente deseja aquilo que é errado. Irmãos, não podemos negligenciar essas coisas. Se nós achamos que estamos acima de qualquer coisa, a probabilidade de cairmos em pecado é muito maior. Por isso nós precisamos entender o quanto nós somos frágeis diante do pecado. E reconhecendo a nossa fragilidade, nós podemos erguer as nossas mãos e falar: Senhor, fortaleça-me diante dessas situações, porque eu não resisto, sozinho eu não vou conseguir, sozinho eu não consigo, Deus. Eu preciso que o Senhor me fortaleça, eu preciso passar por isso, mas eu preciso que o Senhor esteja comigo, porque sozinho eu não consigo. Mas muitos de nós abrimos a camisa, pode vir que aqui não derruba, pode vir que aqui não pega não. E aí daqui um pouco está 5 horas da manhã ligando para o pastor: pastor, eu preciso que o senhor me ajude, eu preciso que o senhor ore comigo, pastor, eu preciso. Irmão, é isso que acontece quando nós achamos que somos autossuficientes e não precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Você vai ligar às 5 horas da manhã, você vai ligar 3, você vai ligar 2, você vai ligar de tarde, você vai ligar de noite, você vai ligar, irmão. Porque nós não podemos em hipótese alguma achar que nós não precisamos do Espírito Santo em nós. Assim como o arrependimento, a presença dele é fundamental na vida do cristão, para que nos leve ao arrependimento e para que nos leve também a evitar o pecado, porque ele nos constrange. A presença dele nas nossas vidas nos afasta de todo pecado. Amém? Amém? E por fim, o arrependimento ele nos aproxima do reino dos céus. O arrependimento ele nos coloca mais próximos do reino dos céus. Abra comigo em Mateus capítulo 3, versículo 2. Amém? Acharam? Jesus dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está onde? Próximo. Ou seja, a necessidade de arrependimento, ela é urgente. A necessidade de nos arrepender, ela é para ontem. Nós precisamos urgentemente entender a nossa condição de pecado, para que nós possamos voltar ao arrependimento e termos o reino de Deus nas nossas vidas. A certeza, a convicção de que o reino de Deus é nosso, de que nós estamos ali, prontos, postados diante da presença do Senhor, que na hora que a trombeta tocar, fui. É isso que está dizendo, o arrependimento. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Eu poderia resumir toda essa ministração nesse texto e dizer para você: se você não se arrepender, você não fará parte do reino dos céus. Se você não pedir perdão dos seus pecados, essa palavra diz que você será riscado do livro da vida. E se você for riscado do livro da vida, meu irmão, a palavra também diz que você será lançado num fogo eterno. Temos poucas igrejas, poucos pastores pregando isso hoje, é verdade, e é lamentável, porque isso não enche igreja. Mas eu quero dizer para você que você precisa se arrepender e reconhecer os seus pecados. Reconhecer a condição que você se encontra é fundamental para que o reino de Deus seja real na sua vida. Você precisa entender
que essa é a oportunidade que o Senhor está te dando hoje. Ela pode não acontecer mais para você, porque a palavra diz: arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. E quão próximo está de nós o reino dos céus? Para algumas pessoas, o reino dos céus chega sem que eles acordam. Para outras pessoas pode vir através do arrebatamento. A única certeza que nós temos é que nós não sabemos a hora que ele vem. Portanto, esteja preparado. Portanto, arrependa-se dos seus pecados. Portanto, arrependa-se das coisas mínimas que tem distanciado você do Senhor. E não se esqueça das coisas grandes que tem tirado você totalmente da presença do Senhor. Eu gostaria de convidar você a se levantar e o ministério de louvor que viesse aqui. O arrependimento, ele nos aproxima, porque ele leva a nos reconhecer a necessidade que nós temos pela remissão dos nossos pecados. Nos aproxima porque é impossível conseguir uma vida com Deus sem que haja arrependimento. Queridos, o Senhor hoje, Ele quer falar com você. Eu acredito que Ele está falando com você desde o início. Eu acredito que a presença dEle está te constrangendo desde o início. E eu não quero te constranger de forma alguma, de forma alguma. Você sabe a necessidade que você tem, você sabe o quão distante você está da presença do Senhor. Muitas vezes nós achamos que uma roupa vai nos aproximar da presença do Senhor. Muitas vezes nós achamos que um costume vai nos aproximar mais do Senhor. Mas o que nos aproxima da presença do Senhor é um coração quebrantado, é isso que a Bíblia diz. Que Ele não resiste um coração quebrantado. E eu gostaria, nessa noite, que você não voltasse para a sua casa da maneira que você entrou aqui. E eu não gostaria isso para eu chegar em casa e dizer que a mensagem foi uma bênção. Na verdade, eu gostaria que você levasse a sério essa ministração, porque eu quero morar no céu com você. O Senhor nos deu uma missão aqui na terra, aqui nessa cidade, que é saquear o inferno, que é literalmente tirar o quanto mais pessoas da mão do diabo for possível. E isso inclui você que está aqui nessa noite. O texto que nós iniciamos essa ministração, Marissa, se você puder apagar as luzes para mim. O texto que nós iniciamos de Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Queridos, eu não vou te convidar para vir à frente, não vou fazer isso, mas eu gostaria muito de pedir que você fosse sincero diante do Senhor nesse momento. É a sua vida, é a sua vida que está em jogo. O Senhor está colocando diante de você nesse momento bênção e maldição. O que você vai escolher? O Senhor está colocando diante de você o arrependimento, que é o caminho que leva à sua presença. E está colocando diante de você também a opção de você não fazer nada, de continuar a vida do jeito que você está. E deixa rolar. E vamos ver o que vai dar lá no final. O Senhor está colocando diante de você a oportunidade da sua vida.
E cabe você fazer a escolha, não sou eu. Enquanto nós cantamos agora, enquanto o louvor canta, eu gostaria muito que você colocasse a sua vida diante de Deus. Eu não vou orar com você agora, eu vou orar depois. Mas eu gostaria que você colocasse diante de Deus o que você sentiu. O Espírito Santo já está constrangendo você, e eu sei disso, porque Ele não te trouxe aqui à toa. Ele não te trouxe aqui para você fazer um passeio. Ele te trouxe aqui porque Ele tinha algo para você nessa noite. E essa mensagem, essa semente, ela foi lançada, e eu tenho certeza que em alguns corações ela vai germinar e vai brotar, e em outros não será tão fácil. Mas eu tenho a certeza de que foi o Senhor quem colocou essa ministração no meu coração, porque pessoas aqui nessa noite precisavam ouvi-la. Gostaria que você curvasse a sua cabeça enquanto nós cantamos, e você fizesse a sua oração. Fizesse a sua oração do seu jeito, pedindo perdão pelos seus pecados. E se for o caso, peça para que o Espírito Santo te traga à memória, que Ele te traga à memória algumas coisas que precisam ser saradas nessa noite, algumas coisas que precisam ser libertas nessa noite, para que haja de fato o arrependimento no seu coração. Você pode orar? Quantos podem fazer essa oração? Dê um sinal com a sua mão. Dê um sinal com a sua mão. Se você pode fazer essa oração, se você está disposto a fazer essa oração, glória a Deus. É você e o seu Deus. Rasgue-se na presença dEle. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Senhor, estamos diante da sua igreja,
pessoas que foram selecionadas nessa noite pelo Teu Espírito Santo, pessoas que foram escolhidas por Ele para que viessem a essa casa e recebessem essa mensagem. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem grandes coisas acontecendo aqui nesse lugar. Por isso, Pai, em nome de Jesus agora, todos aqueles que se colocaram na Sua presença, Senhor, se arrependendo dos seus pecados, dos seus caminhos maus, Senhor, perdoa-os, Senhor, traga sobre eles o perdão, traz sobre eles, Senhor, a Sua presença, traz de volta, Senhor, a alegria, traz de volta a vida, traz de volta a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, restabelece, Senhor, nos seus corações o reino dos céus, traz de volta para eles, Senhor, o sentimento de que são salvos, de que pertencem ao Senhor, e que nada, Senhor, pode tirar a Sua presença da vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e declaramos salvação sobre os Seus filhos nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, peço ao Senhor que o Teu Espírito continue trabalhando nos corações e que sejam, Senhor, cheios da Sua presença, que sejam salvos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e assim declaramos, Pai, seja feito a Sua vontade. Em nome de Jesus, nós Te amamos, Jesus. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Oh, não, 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 não. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste, não. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode aplaudir mais alto ao Senhor. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus.